Saudações docentes, chamo-me Melissa de Lima, vou fazer a apresentação do projeto de monografia com o seguinte tema: Desafios e oportunidades na implementação do Manual de Auditoria Interna nas empresas privadas em Moçambique, tendo o estudo de caso na Galp Moçambique no período de 2024 a 2025. O presente trabalho apresenta a seguinte estrutura: o capítulo 1, que fala sobre a introdução, a problematização com a questão de pesquisa e o objetivo da empresa. O capítulo 2, que é a fundamentação teórica, base de sustentação teórica. E o capítulo 3, que temos como a metodologia e a descrição dos procedimentos metodológicos da pesquisa. Bom, a auditoria interna ela desempenha um papel fundamental na governação corporativa, contribuindo para o controle interno e mitigação de riscos e a melhoria contínua dos processos organizacionais, e este mesmo é visado pela IEA 2020. Com isto nós queremos dizer que a auditoria interna ela é fundamental para a governação corporativa, especialmente em empresas de grande porte como a Galp Moçambique, que opera em setores estratégicos e são altamente regulados. O presente trabalho tem como seu estudo analisar a implementação do Manual de Auditoria Interna da Galp, identificando os desafios e oportunidades no período de 2024 a 2025. Bom, trago aqui a problematização do nosso trabalho. Um dos grandes problemas que nós encontramos no nosso trabalho é que, apesar da literatura reconhecer que o Manual de Auditoria Interna reforça a governança corporativa, a sua eficiência depende do envolvimento da administração, a cultura organizacional, as competências técnicas e a integração tecnológica. A Galp Moçambique, tendo esta implementação deste manual, vai ocorrer num contexto em que os processos operacionais eles são altamente regulados, os riscos logísticos e ambientais são elevados, as suas necessidades de integração com o sistema tecnológico são corporativos e globais e com forte pressão pela sua conformidade. Bom, o presente trabalho ele vai nos guiar com a seguinte questão: quais são os principais desafios e oportunidades associados à implementação do Manual de Auditoria Interna na Galp Moçambique? Bom, nós trazemos aqui duas hipóteses: a hipótese nula e a hipótese alternativa. Bom, na hipótese nula, nós dizemos que não existe correlação significativa entre o envolvimento da administração e do sucesso da implementação, e na outra hipótese, nós dizemos que o sucesso da implementação está positivamente associado ao envolvimento da administração e à adequação do manual à complexidade operacional. Bom, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar os desafios e oportunidades na implementação do Manual de Auditoria Interna na Galp no período de 2024 a 2025 e tem como seus objetivos específicos identificar obstáculos técnicos, humanos e culturais, avaliar o obstáculo técnico e humanos, avaliar o impacto do controle interno e gestão de riscos, analisar a adequação do manual à complexidade operacional, propor recomendações para a sustentabilidade da sua função. Bom, no capítulo 2, que trata sobre a revisão da literatura, nós encontramos aqui a auditoria interna, onde tem as suas definições, onde temos a definição do Manual da Auditoria Interna, temos o controle interno, COSO e a relação com a auditoria, teorias institucionais e Resource Based View, em outras palavras, RBV, a análise crítica à realidade moçambicana. Bom,
A revisão da literatura, ela reúne todos os conceitos teóricos e estudos relevantes para a auditoria interna, do controle interno. E a sua implementação dos seus manuais inclui o quadro conceptual e o quadro teórico, ou seja, a teoria institucional RBV. E a sua análise empírica e a análise crítica culminam com uma reflexão sobre a realidade moçambicana. Este capítulo, ele apresenta a fundamentação teórica para compreender o papel da auditoria. Bom, o quadro conceptual, que é onde nós temos a definição da auditoria interna, ela diz-nos que a auditoria interna ela é definida pela IA 2020 como uma atividade independente e objetiva destinada a acrescentar valor e melhorar as operações de uma organização. E a sua função, ela evolui numa vertente que é meramente fiscalizadora para uma abordagem estratégica, ou seja, foca-se na consultoria, gestão de riscos, governação e eficiência. Isto aqui de acordo com o SWARE et 2020. Dentro desta auditoria, nós estamos a dizer que as empresas de grande porte como a Galp, dentro da sua auditoria interna, ela deve monitorar riscos financeiros, operacionais e ambientais, assegurar a conformidade com as normas internacionais, a IA, a COSO e a IFRS, tem que ter apoio da administração na tomada de decisões informadas e também deve atuar como uma ligação entre processos operacionais complexos e mecanismos de controle. Bom, devido à natureza das operações na Galp, o armazenamento e o transporte e a distribuição dos produtos que são vendidos pela Galp, elas correm um risco como derrames, fraudes, falhas de logística, incumprimento regulatório, o que torna a auditoria interna um elemento estratégico para a sua governação. Falando do manual da auditoria, que tem como a finalidade a estrutura e os benefícios, nós dizemos que o manual da auditoria ele deve constituir documentos normativos, que estes mesmos documentos normativos devem orientar os auditores internos, estabelecendo objetivos da função, autoridade, responsabilidade, metodologias da auditoria, procedimentos de trabalho, normas de relato, critério de desempenho e o código de ética. E a sua finalidade é de uniformizar os processos da auditoria, assegurando que haja uma consistência nos trabalhos, o alinhamento com o IPPF, a padronização da documentação, a qualidade dos relatórios, independência e objetividade, e também tendo eficiência na sua execução de auditoria interna. Já os controles internos e a sua relação com a auditoria interna, que é o COSO, nós dizemos que o COSO ele é definido como um processo conduzido pela administração e este mesmo está destinado a assegurar a eficiência operacional, a fiabilidade de reporte financeiro, a conformidade. O modelo COSO ele é composto por 5 componentes: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividade de controle, informação e comunicação monitorada. Bom, dentro deste modelo, a auditoria interna ela vai desempenhar um papel de avaliadora da eficiência do controle interno, vai identificar lacunas e propor melhorias. Bom, na Galp existem alguns sistemas de gestão que é o IRP, o SAP, que são sistemas ambientais, e o controle interno ele vai exigir integração entre a tecnologia e a prática operacional, a gestão de riscos complexos, políticas homogêneas entre diferentes unidades e forte coordenação entre as áreas. Nós estamos a dizer que a auditoria interna vai se tornar um elemento central na estrutura da governação. Bom, dentro da teoria,
nós encontramos a teoria institucional, que sustenta as organizações e adaptam práticas que vão buscar a legitimidade no ambiente institucional, e este mesmo ele vai ocorrer em 3 mecanismos, que é o ismofirmo coercivo, que é a pressão, que é a pressão legal e regulatória, o isomorfismo mimético, que é a imitação de empresas bem-sucedidas, e o isomorfismo normativo, que é a influência de padrões profissionais. Ou seja, no caso da Galp, sendo um setor energético, ele é altamente regulado pelo INP, que é a legislação ambiental. Empresas multinacionais que usam padrões globais, como a IA e a COSO, e auditores internos que possuem uma formação alinhada a estas normas internacionais. Já o Resource Based View, que é o RBV, as organizações elas vão ganhar vantagens competitivas através dos recursos, recursos esses que são valiosos, raros, intimáveis e insubstituíveis, e este sistema vai ser usado dentro da Galp e vai constituir um recurso estratégico. Ou seja, assim nós estamos a dizer que o Manual de Auditoria Interna funciona como um instrumento que consolida a capacidade organizacional, tornando-a uma fonte de vantagem competitiva. Já na análise crítica à nossa realidade moçambicana, nós estamos a dizer que existem frameworks como a COSO, a IPPF, que foram desenvolvidos pelas multinacionais. Elas são aplicáveis em contexto moçambicano e vai existir uma adaptação cultural e operacional. Vai ter também o excesso de formalização, que pode criar resistência dos colaboradores, e normalmente em grandes empresas elas enfrentam desafios na coordenação entre departamentos. Na Galp Moçambique, os principais desafios com certeza devem incluir a integração entre os sistemas globais e as práticas locais, a cultura organizacional marcada por hierarquia, a resistência à mudança de departamentos e a necessidade de formação contínua em auditores e controle. Perdão. Bom, dentro da realidade moçambicana, o ambiente empresarial ele é caracterizado pela forte dependência de setores regulados e a necessidade crescente da transparência. Existe uma escassez de profissionais especializados em auditoria interna, e a sua evolução é constante dentro da legislação financeira e ambiental. Para empresas como a Galp, esse contexto vai exigir a adequação permanente às normas locais, a convergência de padrões corporativos internacionais e o investimento em formações contínuas. Ou seja, para o sucesso do manual da auditoria dentro da Galp, vai depender da capacidade de organização, que esta organização deve integrar as práticas globais com a realidade local, adaptar rotinas aos desafios do setor energético, garantir envolvimento ativo na administração. Bom, o presente trabalho tem como a metodologia tendo em foco o estudo misto, e este tipo de estudo é um estudo exploratório qualitativo, descritivo quantitativo. Nós vamos usar instrumentos como entrevistas e inquéritos por questionários. A população será de 8 colaboradores da Galp, tendo uma amostra de 5 colaboradores da Galp Moçambique, selecionados por conveniência. Questões éticas de pesquisa será com o consentimento informado, a confidencialidade e o anonimato, tendo também autorização institucional, e este estudo será somente, o uso dele será exclusivo para fins acadêmicos. Bom, existem algumas limitações, que é o acesso
o acesso limitado de dados estratégicos possíveis de desejabilidade social, resistência de algumas áreas operacionais e o desenho transversal, ou seja, sem a sua casualidade. Os resultados esperados para esta pesquisa é a percepção do envolvimento da administração, grau de adequação do manual à operação, impacto na gestão de riscos. Vamos analisar a integração entre sistemas globais e práticas locais, cultura e hierarquia, a resistência à mudança, a necessidade de formação contínua, adaptação do manual no contexto moçambicano. Muito obrigada, docente, pela atenção dispensada e continuação de uma boa noite.